alma e espírito. O espírito de Al habitava no homem até o momento da desobediência do homem ou do casal. A partir dali entrou o pecado. Lembre-se, Ial não nos criou para morrer. Logo, o sopro e o espírito não precisava sair de nós. Depois que eles, o casal Adão e Eva, foram enviados para fora do jardim, o pecado entrou, contaminou toda a terra. Foi assim com Moisés, Elias, e Al falava com eles do monte, do alto, enviava os seus anjos, porque ele não pode pisar nessa terra. E tudo que eu falei aqui foi uma prévia desse estudo. Não havia necessidade do espírito se afastar do homem. Por quê? Porque ainda não tinha entrado o pecado. O espírito do homem pertence ao homem. O espírito de Ial pertence a Ial. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E possa o mesmo divino de paz vos santificar completamente, de modo que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados sem mancha, sem mácula, até a vinda de nosso soberano Yahushua, o Mashiach. Ou seja, temos que nos preservar sem mancha, limpo, puro, até a volta de Yahushua. Fiel é aquele que vos chamou, que também há de vigiar tudo com respeito à sua palavra. Foi como eu falei, o espírito de Ial está com o nosso espírito. Se sair o espírito de Ial, nós vamos estar vulnerável. Os dois têm que estar preparados, porque os dois, estou falando do corpo e alma, porque Yahushua nos garantiu a salvação. Então, o corpo e a alma têm que estar preparados. Vamos ler Salmo 51, verso 9. Aqui, o salmista Davi, ele fala com o Criador: esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Criador, e renova um espírito justo dentro em mim. Não me lances fora da tua presença divina e não retire teu Espírito Santo de mim. E ele continua: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se voltarão a ti. E a permanência do Espírito de Al nele, ele se comprometeu a ensinar os caminhos de Ial aos pecadores. O salmista estava falando aqui: não retire teu Espírito Santo de mim. Restaura-me a felicidade da tua salvação e sustenta-me com espontâneo o teu Espírito. O que devemos fazer para que o Espírito de Ial não saia de nós até a volta de Yahushua? Aqui, como eu já li em Tessalonicenses, é necessário nos preocupar com a pureza. Temos que nos purificar sempre. Mas o que devemos fazer para que nós não venhamos a ser alvo das setas do nosso adversário? A salvação depende da alma e do corpo. Vamos dar sequência a esse estudo, falando primeiro do espírito. Quando Eva transgrediu a lei e Adão seguiu o mesmo caminho, e Ial tirou os dois do Éden, do jardim, e enviou para fora, ali já começou um outro processo de Satanás. Primeiro ele fisgou Eva, fez ela cair na armadilha, ele continuou com as suas astúcias, e lá fora ele já preparou a primeira morte, que foi a morte de Abel. A irmã vai ler 1 João capítulo 4, verso 9. Nisto o amor do Criador se manifestou em nós, de modo que o Criador enviou seu Filho unigênito ao mundo, a fim de que pudéssemos viver por ele.
Nisto é achado o amor, não que nós tivéssemos amado ao Criador, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser expiação pelos nossos pecados. Vejam, irmão, Yahweh nos amou primeiro e Ele nos deu a oportunidade de voltar. Yahshua garantiu, porque Ele nos amou primeiro. E Ele fala, como a irmã leu, nisto o amor do Criador se manifestou em nós. Yahweh se prontificou, eu posso falar assim, a nos salvar, a nos trazer de volta, porque por nós mesmos nós estávamos todos perdidos, de modo que o Criador enviou seu Filho unigênito ao mundo, a fim de que pudéssemos viver por Ele. Ou seja, prestemos atenção no que estamos fazendo. Por quê? Porque temos que viver por Ele e para Ele, não para nós. Yahshua veio, rasgou o cheque em branco que o nosso inimigo já estava preenchendo para nos levar para o abismo junto com Ele naquele dia. Não que nós tivéssemos amado o Criador quando nós amamos o Criador, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a expiação pelos nossos pecados. O próprio Yahshua nos tirou da perdição, se entregou por nós. Ele foi moído. Amados, se o Criador assim nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém viu o Criador alguma vez. Se amarmos uns aos outros, o Criador permanece em nós. O seu amor em nós se aperfeiçoará. Ninguém viu o Criador. Um dia veremos, irmãos. Temos que lutar para isso. Yahshua nos conduzirá para a glória. Por isso nós sabemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O Espírito de Yahweh está em nós. Se transgredirmos a lei de Yahweh, o Espírito dele sai. Temos que preparar o nosso corpo para salvar a alma. O Espírito de Yahshua garantiu. Yahshua veio, nos livrou do pecado e da morte. Yahweh ainda continua trabalhando até agora, irmão. Lucas capítulo 19, verso 10. Porquanto o Filho do Homem veio para buscar a salvação daquele que se havia perdido. Porque Yahshua fala, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Porque foi o que eu falei, irmão. Tudo estava perdido. Agora, Yahshua veio para nos dar esperança e Ele nos prometeu. Ele garantiu. Mas Yahshua garantiu a nossa salvação? Sim. E agora? Agora é como eu sempre falo, irmão. Yahweh preparou tudo. Yahshua também. E o Espírito do Santo, o Espírito de Yahweh, ainda está trabalhando. Ou seja, o próprio Criador ainda está trabalhando. Vamos falar da alma. A alma depende de quem? A alma depende do corpo, irmão. Se nós não cuidarmos do corpo, perderemos a alma. Mas Yahshua nos garantiu, mas agora temos que fazer a nossa parte. Vamos esclarecer. Os três têm que estar alinhados: corpo, alma e espírito. O primeiro, o segundo, purificados. Para se alinhar, corpo e alma têm que estar preparados para se alinhar com o espírito de Yahweh. Quando Yahshua voltar, nos uniremos a ele. Quem? O corpo, que vai ser transladado, transformado, mas a salvação da alma depende de quem? Depende do corpo. Se tiver manchado, a alma não vai. A alma precisa do corpo em obediência. O espírito precisa do corpo e da alma preparado para os três se unirem. Então, nós temos que preparar o quê? O nosso corpo, para que possamos preparar a alma, para que possamos estar aptos para nossa salvação. Shalom de Yahshua.